Estamos vivendo uma hora americana. Sejam bem-vindos ao podcast Hora Americana. Aqui traremos especialistas para conversar sobre diversos temas da história das Américas. Meu nome é Caio Pedrosa e estão aqui meus companheiros Luiz Calil, Priscila Pereira, André Ferreira e Evelyn Acrucci. No episódio de hoje falaremos sobre a história de El Salvador. E para conversarmos sobre esse tema, convidamos a professora de Relações Internacionais da FAAP, Vanessa Braga Matiarcic. President Donald Trump is now considering a slightly different kind of deportation. El Salvador's president, Nayib Bukele, made the U.S. an unprecedented offer on Monday. Donald Trump está considerando agora um tipo um pouco diferente de deportação. O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, fez uma oferta sem precedentes aos Estados Unidos na segunda-feira, escrevendo o seguinte na rede social X. We have offered the United States of America the opportunity to outsource part of its... Oferecemos aos Estados Unidos da América a oportunidade de terceirizar parte de seu sistema prisional. Estamos dispostos a aceitar apenas criminosos condenados, incluindo cidadãos americanos condenados em nossa mega prisão Secot, em troca de uma taxa. A taxa seria relativamente baixa para os Estados Unidos, mas significativa para nós, tornando todo o nosso sistema prisional sustentável. Eis a resposta de Donald Trump na noite passada. We could get them out of our country. We have other countries that would take them. It's no different than a prison system, except it would be a lot less expensive. Se pudéssemos tirá-los do nosso país, temos outros países que os aceitariam. Não é diferente de um sistema prisional, exceto que seria menos dispendioso e seria um grande desencorajador para os criminosos enviá-los a outros países. Se pudéssemos dar um passo adiante, em outras palavras, estamos falando sobre tirar do nosso país criminosos que entram ilegalmente, os migrantes ilegais, como eu os chamo. Bem, temos pessoas que são tão ruins quanto eles no nosso país. Se pudéssemos tirá-los daqui, eu ficaria feliz. Well, we have people that are just as bad as them in our country. If we could get them out, I'd be very happy. Poucas semanas após iniciar seu segundo mandato à frente do Executivo dos Estados Unidos, Donald Trump comentou a oferta do presidente salvadorenho, Nayib Bukele, que estaria disposto a receber criminosos condenados, inclusive cidadãos americanos, no Secot, Centro de Confinamento do Terrorismo, um gigantesco presídio com capacidade para 40 mil detentos, inaugurado no ano de 2023 em El Salvador. Figura polêmica, Bukele teve uma carreira política realmente meteórica. Primeiro, foi prefeito da pequena cidade de Nuevo Cuscatlán, pela Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional, a FMLN, antigo grupo guerrilheiro que se transformou em partido político após a Guerra Civil em El Salvador. Depois, em 2015, como candidato da mesma sigla, se elegeu para governar a capital do país, São Salvador, projetando-se nacionalmente. Desentendimentos com lideranças da FMLN levaram sua expulsão pelo Tribunal de Ética do partido em 2017. Logo em seguida, Nayib Bukele criou o Nuevas Ideias, sua própria legenda, e apresentando-se como um outsider, chegou à presidência da República em 2019. Desde então, com uma retórica abertamente populista de tolerância zero com a criminalidade, se tornou um dos personagens mais conhecidos no meio político latino-americano. Fue militante centroamericano, propagandista y agitador. Organizó... ¡Que viva el nuevo gobierno del presidente Bukele! Em fevereiro de 2020, numa clara tentativa de intimidação pela força, Bukele entrou na Assembleia Legislativa Nacional acompanhado de um grupo de militares fortemente armados. O objetivo do presidente era convencer os deputados a aprovarem um empréstimo de mais de 100 milhões de dólares para seu plano de segurança. Sob ameaça,
os legisladores que se recusaram a assistir o ato foram buscados em suas casas por soldados que os ordenaram participar da sessão. Resta dizer que o combate às chamadas pandilhas, gangues urbanas que há anos aterrorizam os salvadorenhos, garantiu a Bukele a reeleição para um segundo mandato presidencial a partir de 2024, o que só foi conseguido após a autorização da Suprema Corte, já que a reeleição era proibida em El Salvador. Um detalhe nada desprezível é que pouco antes dessa alteração na lei eleitoral, 5 juízes membros da Corte Superior, todos eles críticos ao presidente, foram substituídos por novos magistrados, estes, é claro, alinhados a Bukele. Nos últimos anos, a profusão de notícias sobre a extrema violência das pandilhas, bem como as medidas de combate à criminalidade adotadas pelo Estado salvadorenho, projetaram a imagem de uma sociedade permanentemente mergulhada no caos. Com 2% de sua população vivendo em prisões, El Salvador possui, em termos relativos, uma das maiores, se não a maior, taxa de encarceramento do mundo. Embora grave, a impressão causada por esses dados é parcial e reducionista e não traduz a riqueza do presente e do passado deste país e de seu povo. Até o fim do período colonial espanhol, o atual território de El Salvador esteve subordinado como província à Capitania Geral da Guatemala. A emancipação veio em 1821 com as guerras de independência, quando, junto aos estados recém-criados da Costa Rica, Guatemala, Honduras e Nicarágua, o país integrou a chamada República Federal de Centro-América. Foi apenas em 1841, com o término dessa federação, que El Salvador transformou-se no estado que conhecemos hoje. Vale dizer, o projeto de uma única nação na América Central nunca foi completamente esquecido, sendo que o tema da reunificação política voltou à tona em várias ocasiões ao longo dos séculos XIX e XX. Hoje, embora autônomos, os vários países do Istmo, além da República Dominicana, localizada no Mar do Caribe, fazem parte do Sistema de Integração Centro-Americana, o SICA, organismo que visa promover a integração econômica, social, cultural e política da região. Nas primeiras décadas de sua história independente, El Salvador reproduziu uma dinâmica muito comum em toda a América Latina naquele período: a ferrenha disputa entre liberais e conservadores. Por sua vez, a economia cafeeira, cada vez mais importante para a jovem nação, reforçou a natureza oligárquica da política salvadorenha, já que uma elite formada de poucos, mas riquíssimos proprietários, sempre conseguia garantir seus interesses ante os diferentes governos eleitos. Como exemplo desse domínio político-econômico, entre 1913 e 1927, os 6 presidentes da República de El Salvador pertenciam a uma única família, a chamada dinastia Meléndez-Quiñones. No ano de 1931, ocorreu uma das muitas intervenções militares na história de El Salvador. Por meio de um golpe de Estado, o então vice-presidente e ministro da Guerra, general Maximiliano Hernández Martínez, assaltou o poder e comandou o país sob uma longa ditadura até 1944. A partir daí, o protagonismo das Forças Armadas na vida nacional seria uma das marcas da política salvadorenha. Desavenças com países vizinhos também estiveram presentes. Na mais célebre, a chamada Guerra das Senhoras, ocorrida entre 14 e 18 de julho de 1969, militares de El Salvador e Honduras se enfrentaram durante 5 dias na região de fronteira. Também conhecido como Guerra do Futebol, o conflito deve esse curioso nome a uma infeliz coincidência. No mês anterior, as 2 seleções nacionais disputaram uma partida pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 1970. O confronto no gramado, ocorrido em meio a uma tensão política que crescia dia a dia, antecipou o enfrentamento armado ocorrido logo em seguida. No plano interno,
A política excludente e a frágil economia deixavam à margem uma grande massa de salvadorenhos, especialmente trabalhadores rurais sem acesso à terra. Ao longo dos anos 1970, os vários presidentes, todos militares e membros do Partido da Conciliação Nacional, não se furtaram a reprimir duramente a oposição e fraudar eleições. Los muertos están cada día más indóciles. Os mortos estão cada dia mais indóceis. Antes, era fácil lidar com eles. Lhes dávamos um colarinho duro, uma flor. Louvávamos seus nomes numa longa lista, que os recintos da pátria, que as sombras notáveis, que o mármore monstruoso. El cadáver firmaba en pos de la memoria. Iba de nuevo a filas y marchaba al compás de nuestra vieja música. O cadáver assinava em nome da memória, voltava a se alinhar e marchava ao compasso da nossa velha música. Pero que va, los muertos son otros desde entonces. Hoy se ponen irónicos, preguntan. Mas que nada. Os mortos são outros desde então. Hoje, tornam-se irônicos, perguntam. Parece-me que se dão conta de que são cada vez mais a maioria, dia após dia. Me parece que caen en la cuenta de ser cada vez más la mayoría. Você acaba de ouvir o poema O Descanso do Guerreiro, de Roque Dalton, militante comunista morto em 1975 por membros de sua própria organização clandestina, o Exército Revolucionário do Povo. Dalton é talvez o mais conhecido dos poetas salvadorenhos, e seu texto Parábola revela um mundo no qual a violência e a morte são tão corriqueiras que os próprios mortos se dão conta de que já são a maioria. Uma triste metáfora de El Salvador naqueles tempos. Em síntese, o aumento da repressão estatal de um lado e a crescente mobilização popular de outro levariam a uma situação insustentável. O estopim para a eclosão da Guerra Civil foi o assassinato do arcebispo de São Salvador, Dom Oscar Romero, morto por um integrante dos famigerados Esquadrões da Morte em 1980. Revolución o muerte venceremos, el FMLN, vanguardia de un pueblo que lucha, será el que nos guiará a la victoria final, hermanos unidos para combatir, avancemos a la revolución. Construyamos un futuro de progreso y dignidad, revolución ou muerte venceremos. Naquele tempo, já existiam vários grupos armados que faziam oposição aos governos militares. Essas organizações se unificaram na Frente Farabundo Martí para a Liberación Nacional, força guerrilheira que por mais de uma década se enfrentou com o Exército Nacional e outros dispositivos paramilitares de extrema-direita. A Guerra Civil se estendeu até 1992 e deixou um saldo de mais de 70 mil mortes no país. O Acordo de Paz, mediado pela ONU, deu início a um processo de desmilitarização em El Salvador. Contudo, a violência dos tempos de guerra deixaria profundas marcas no tecido social, inclusive um fértil terreno para o aumento da delinquência urbana que mais tarde resultaria no aparecimento de pandilhas. Este foi o caso da Mara Salvatrucha, ou MS-13, a mais conhecida das gangues salvadorenhas. Como El Salvador conquistou sua independência e se estabeleceu como Estado autônomo? Qual foi o papel das Forças Armadas em sua história? Como o país centro-americano se relacionou com os Estados Unidos ao longo do tempo? Como a Guerra Civil nos anos 1980 ajuda a explicar o atual cenário político salvadorenho? Essas e outras questões serão discutidas pela nossa convidada de hoje, Vanessa Matiasik, docente do curso de Relações Internacionais na FAAP. Mas antes, vamos com a nossa dica da hora.
Toda a guerra é uma bagunça e um enorme desperdício de vidas humanas e de recursos. Homens travam guerras há milhares de anos, e no entanto, toda vez é como se estivessem recomeçando, travando a primeira guerra que o mundo já viu. Esse é um dos trechos marcantes de A Guerra do Futebol, texto de Ryszard Kapuscinski, a nossa dica da hora dessa semana. Nesse artigo, o destacado repórter polonês nos conta sobre sua experiência cobrindo a guerra ocorrida em 1969 entre El Salvador e Honduras. Foi justamente Kapuscinski que batizou o conflito de Guerra do Futebol. Isso se deu por conta de tensas partidas disputadas entre os dois países às vésperas da eclosão do conflito. As raízes da disputa, no entanto, vão muito além do futebol, envolvendo tensões agrárias e políticas entre os dois países. Embora o futebol não tenha sido uma das causas da guerra, certamente por meio desse esporte, Kapuscinski conseguiu captar o clima que permeava as sociedades hondurenha e salvadorenha em 1969, revelando aspectos que uma descrição fria do evento jamais conseguiria captar. Como o texto transmite em muitos momentos, essa foi uma guerra entre dois países pobres e esquecidos, irmanados não só na semelhança das suas bandeiras e dos uniformes de seus militares, mas também nos rostos indígenas de seus soldados. Dessa forma, no campo de batalha, os limites entre as pátrias ficavam muito mais nebulosos do que no campo de futebol e no discurso chauvinista transmitidos pelas rádios que incentivavam o ódio mútuo. Seria o ferido que chegava num acampamento um salvadorenho ou um hondurenho? Os próprios soldados não sabiam. Como diz um dos militares que Kapuscinski encontrou, aquele jovem à beira da morte não era nem hondurenho nem salvadorenho, mas só mais um filho da mãe dele. Em meio às descrições da experiência no fronte, há muitas passagens memoráveis, como quando o autor descreve como um soldado diante de um campo cheio de cadáveres, ao invés de reagir com tristeza, ficou empolgado para recolher os calçados dos mortos. Para os carentes soldados naquela guerra, os sapatos, suficientes para calçar sua família, eram um motivo bastante para arriscarem sua vida na guerra. Os jornalistas que cobriam a guerra também não escapam do olhar do repórter polonês. Kapuscinski descreve a insensatez dos desorientados repórteres, que queriam reproduzir com suas máquinas fotográficas, com suas máquinas de escrever, uma ideia pré-concebida da guerra, completamente distoante do cenário insano que o circundava. O texto de Kapuscinski pode ser encontrado na coletânea de mesmo nome, publicado em 2008 pela Companhia das Letras. A Guerra do Futebol é a dica da hora dessa semana. Você está ouvindo o Hora Americana. Bom dia, ouvintes do Hora Americana. No episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre a história de El Salvador e a nossa convidada é a professora Vanessa Braga Jacic, que é docente do curso de Relações Internacionais da FAAP. Vanessa, bom dia e obrigado pela entrevista aqui. Bom dia, André. Bom dia, ouvintes da Hora Americana. É um prazer estar com vocês e de poder falar justamente sobre esse assunto. Tá certo. Olha só, Vanessa, o nosso interesse central nessa entrevista é te ouvir falar sobre a história mais recente de El Salvador. No entanto, nem que seja para situar um pouco melhor o ouvinte aqui do Hora Americana, a gente queria começar a nossa conversa recuando no tempo, até mais ou menos o período da independência salvadorenha. Então, há, por exemplo, uma curiosidade sobre a emancipação de El Salvador, que é o fato do país ter sido parte da chamada República Federal da América Central, até 1841. Então, você podia comentar brevemente esse processo de formação do Estado Nacional em El Salvador? Bom, El Salvador, assim como muitos países na América Central, Caribe, nós estamos falando de países que foram colonizados, e em específico, os espanhóis, eles tomaram o poder em 1528, na região que a gente hoje menciona como El Salvador, e forçam então esse sistema de servidão com os nativos daquele período. Quando a gente tem no século XVI, tem algumas formas de chamar essa capitania geral que compreende Salvador. Então, o Reino da Guatemala é uma possibilidade utilizada, por exemplo, pela Clara Pérez Fábrega. Então, como eu dizia, esse Reino da Guatemala, vamos colocar assim da forma como ela expressa, estava sobre o domínio da Espanha e compreende um território do México, região ali de Chiapas, até a Costa Rica. Na transição para os Bourbons na Espanha, a partir de 1760, um reflexo direto na centralização, no maior controle do que era comercializado na América Central. Em El Salvador, basicamente, isso leva, depois de todo esse controle, a um movimento de independência, uma revolta em 1811,
considerada, então, como o primeiro grito pela independência da América Central no 5 de novembro, data que é tida como o grito de independência para a América Central, mas em específico a partir de El Salvador, então é uma data muito simbólica. Agora, El Salvador alcança a independência da Espanha em 1821, uma independência total do que diz respeito, então, a toda a Capitania Geral da Guatemala em 1841. Então, em 15 de setembro de 1821, foi proclamada a independência da América Central, colocando fim nesses quase 3 séculos do domínio espanhol sobre esses países. E o ato da independência, ele foi firmado por quem? Por Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicarágua e Costa Rica. Então, os representantes, vamos dizer assim, desses países. Se desfaz no transcorrer de 21 a 41 do século XIX e essa unificação entre os países. Então é bem importante deixar claro que nesse processo de independência todos os países estão juntos e a partir de 41 que a gente vai conseguir falar a respeito de El Salvador sozinho. Então um país independente por si só. Então é esse Oriente que se revela dentro de uma ex-capitania geral da Guatemala, vamos colocar assim, se tornando um país sozinho, com independência política e firmando novos rumos políticos. Vanessa, eu acho que depois de falar um pouquinho sobre esse processo de independência, vale a pena a gente pensar o que veio depois, né? Quando a gente pensa esse período pós-independência em várias partes da América, é muito comum a gente cair naquela disputa entre liberais e conservadores, os conflitos que vão se arrastando, às vezes por décadas, ao longo do século XIX. Você poderia falar um pouco sobre como e se isso ocorreu em El Salvador e aproveitando também alguns outros aspectos desse período pós-independência, como os conflitos de fronteira com os países vizinhos, como Guatemala, Honduras, e o papel da produção cafeeira para a economia do país. Ok. Bom, eu acho que o que eu gostaria de salientar a respeito, principalmente a El Salvador, é a alta concentração fundiária. Então, isso começou um pouco antes. Então, já no século XVIII, a gente fala dessa alta concentração, oriunda até mesmo da Capitania Geral da Guatemala. O processo de independência ele manteve essa concentração fundiária, portanto, do período colonial, e praticamente a gente tem 75% das terras nas mãos de uma elite em São Salvador. Também podemos dizer que já no processo de independência, embora isso fosse um pouco mais latente no transcorrer do século XX, falamos de um país de uma alta densidade demográfica. Com isso, eu já estou lançando as bases do que vai ser um conflito originário do período colonial, no qual a gente tem uma concentração de riquezas de uma elite que fica, então, na cidade de São Salvador, hoje a capital. Dos anos 80 do século XX, alta densidade demográfica, concentração fundiária e um grande questionamento a respeito de como se fazer o manejo dessas terras que não seja simplesmente na mão de poucas famílias do país. Sim, é comum termos alguns autores que vão mencionar para El Salvador e outros países centro-americanos de república oligárquica, que seria então o cuidado do público, do espaço público feito por poucos. Essa disputa versada entre liberais versus conservadores, ela também diz muito a respeito sobre quem era mais conservador no sentido de manter algo próximo ao período colonial e liberais mais voltados para um espelho, vamos dizer assim, dentro do continente americano do que seria o republicanismo, ideais liberais, muito inspirados ao que foi a Revolução Francesa e também um rumo republicano para o país. Ainda assim, eu gosto de salientar que, apesar da construção dessa narrativa liberais versus conservadores, que resvala diversos países da América Latina, curiosamente, El Salvador ele se mantém, até mesmo pelo período de centralização política, né, e isso fica mais claro no século XX, de uma relativa modernização num espaço, vamos dizer assim, de domínio político de um pensamento conservador. Então, com isso, eu estou dizendo que não há uma cultura democrática que vai se revelar, vamos dizer assim, no transcorrer do século XX, em específico, no período que precede a Guerra Civil, nos anos 80. Então, também podemos situar El Salvador como os outros países, no qual a gente fala da América Central e Caribe como uma área de influência da política externa americana. Isso vai ficar um pouco mais claro para os anos 80, mas falando de uma questão conjuntural, que é a crise de 1929, isso teve um reflexo direto
para a questão política de El Salvador. Então, se nós formos pensar que todos os estados independentes, eles presumiam, né, no contexto latino-americano, uma elite geralmente que se confundia entre elite econômica, se equivalendo a uma elite política. Ali, para o recorte da América Central e Caribe, era muito comum forças armadas que exerciam funções, às vezes, de segurança pública, e, para El Salvador, por exemplo, né, um uso de militares desviado da função de defesa nacional para a proteção de propriedades agrícolas das poucas famílias salvadorenhas. Então, com isso eu estou já salientando um desvio do que se esperava, né, em termos clássicos, né, da função dos militares do país, que não é apenas uma questão de El Salvador. Então, a crise conjuntural de 1929, ela favoreceu a centralização política, que levou, por exemplo, ao general Maximiliano Hernández Martínez a assumir por golpe de Estado, e ele ficou bastante caracterizado por as suas ações violentas, repressivas, e, em específico, um dos eventos mais emblemáticos dentro do país é o episódio em português chamado de La Matança, ou A Matança, colocando, então, nesse período, né, em específico no La Matança, logo no início da gestão dele, ele enviou o exército para simplesmente exterminar, liquidar a insurgência do líder camponês ou do líder de trabalhadores rurais, que é o Farabundo Martí. E o episódio, a matança, significa o extermínio de 25 mil salvadorenhos, 25 mil trabalhadores rurais. Então, eu gosto de mencionar isso por conta do uso desproporcional da força. A ideia do Farabundo Martí, dentro do contexto que eu mencionei da concentração fundiária, era de criar realmente um entorno de trabalhadores que queriam alguma espécie de melhor distribuição de terra. Então, não necessariamente o termo da reforma agrária, embora a gente possa utilizar isso. Então, dentro de uma mentalidade progressista, vocês veem a reação fortemente conservadora. Então, a partir do momento que eu tenho um ditador, um presidente, mandando exterminar um movimento de trabalhadores rurais que estão pensando numa forma mais democrática de existência e distribuição de terras dentro do país. Notoriamente, é uma reação conservadora versus uma proposta que eu nem diria tanto progressista para aquele momento, mas normal dentro das condições de vivência e de sobrevivência de salvadorenhos. Tá? Então, esse líder, né, Agustín Farabundo Martí, foi super importante nesse processo, representa então uma luta contra a concentração fundiária e também é um líder que representa essa polarização, essas tensões históricas e sociais no país. Então ele foi preso e executado em 1932 e inspirou posteriormente futuras lideranças no país. Em específico, a execução do Martí faz com que o Partido Comunista Salvadorenho passasse a operar na clandestinidade, né? E também essa clandestinidade significou se infiltrar em outros partidos políticos progressistas e grupos estudantis. Então, aqui, dentro de uma luta política, o Martí, então, ele foi posto como uma liderança pela reforma agrária e a luta contra um governo autoritário, que foi essa, então, do Maximiliano Hernández Martínez. E isso no enquadramento, né, do início do século XX, no qual a gente vai ter, por exemplo, para El Salvador, uma aproximação dos Estados Unidos, fomentando ou desejando que determinados países tivessem realmente essa centralização política para El Salvador, para Guatemala, para Nicarágua, e que isso não representasse, vamos dizer, um afastamento dos interesses americanos. Então, o triângulo desses três países que eu acabei de mencionar, embora eu pudesse estender também para Honduras, mas em específico Nicarágua, Guatemala e El Salvador, é super importante, referente ao momento que compreende o início do século XX, perpassando, claro, uma preocupação que vai ficar ainda mais acirrada, terminada a Segunda Guerra Mundial e com o início da Guerra Fria. Vanessa, você já falou um pouquinho do século XX, mas assim,
voltando a esse século, especificamente ao ano de 1931, nesse ano vai ter um golpe de Estado lá em El Salvador, que vai ser liderado pelo vice-presidente e ministro da guerra desse país, que era o general Maximiliano Hernández Martínez. Ele vai liderar esse golpe de Estado e ele vai comandar uma longa ditadura que vai durar até 1944. É claro que a gente sabe que esse não foi o único golpe de Estado que houve ao longo da história salvadorenha, e isso, enfim, até é indicador, né, de uma postura fortemente intervencionista das Forças Armadas nesse país. Bom, Vanessa, pensando nisso, é possível identificar algum tipo de padrão nesse ciclo de intervenções militares na política de El Salvador? E eu também queria te perguntar no que esse histórico aproxima ou distancia, né, o El Salvador de outros países da região? Já que nós vamos especificamente, né, colocar o papel das Forças Armadas dentro, por exemplo, de El Salvador, tem uma publicação que eu encontrei em formato de livro de um militar conservador, colocando em termos justamente do Castro Mourano, uma publicação de 1984, e o livro é Função Política do Exército Salvadorenho no Presente Século. Então, obviamente, falando do século XX. Então, vamos lá. O histórico das instituições militares em El Salvador, ou se a gente quisesse mencionar Forças Armadas, merece uma ressalva. O Castro Mourano escreveu que não era possível falar em Forças Armadas de El Salvador desde a independência. E ele menciona isso porque o Exército foi a primeira instituição militar e mencionou que a Constituição Política de 1886 registrou termos Forças Armadas e Exército da República como equivalentes em diversas passagens. Então, a gente consegue entender que força terrestre é o principal mote de preocupação na formação, por exemplo, de forças armadas desse país. Isso é semelhante a outros países da América Central? Sim. Se nós voltarmos ao raciocínio de que militares eles eram muitas vezes empregados para a defesa de propriedades privadas rurais, e entendendo que isso é um desvio de função, não à toa que num entendimento de Forças Armadas que presume a existência de 13 instituições militares, a saber, Marinha, Exército e Aeronáutica, a gente consegue compreender das palavras aqui do Castro Mourano que, para essa Constituição de 1886, o registro da equivalência de Forças Armadas, tal como o Exército da República, presume que o Exército no país é o que será o mais importante em termos de instituições militares mesmo. Então, acho que essa é uma primeira ressalva, assim, a ser feita. O Castro Mourano argumentou também que era importante preservar interesses econômicos do país e destacou a relevância dessa instituição militar, ou seja, né, o Exército da República, no exercício da defesa de determinados princípios constitucionais. Então, novamente, né, no livro Função Política do Exército Salvadorenho no Presente Século, ele registrou momentos da história política no qual o Exército exerceu função política em benefício da democracia e da população. Veja, nas palavras dele, tá? E dentro da defesa desse pensamento, ele acreditava que era importante os militares do país, então, ter essa função de defesa da democracia e da população. Bem, se eu havia mencionado anteriormente que já nos anos 80 era difícil de falar em democracia em El Salvador, quanto mais no momento que o Castro Mourano sinaliza do início do século XX. Então, na verdade, eu estou questionando o olhar dele a respeito dessa função do Exército Salvadorenho. Também para respaldar um pouco a minha linha argumentativa, a ideia do exercício de forças armadas e instituições militares é que elas sejam profissionais e obedientes a um governo civil. Logo, eu estou desprezando uma função política para instituições militares em qualquer país. Então, eu estou relativizando a defesa que o Castro Mourano faz. Então, é bom deixar isso bastante claro para o ouvinte, para se compreender que, pelo menos no que diz respeito a El Salvador, nós temos aqui uma sobreposição de funções. Então, se a gente for pensar em militares como profissionais da defesa nacional, eles não devem se misturar com questões que digam respeito à política doméstica. É um desvio também de função. Para compreender um pouco mais sobre a evolução histórica, né, alcançar essa análise do Castro Mourano, a gente pode destacar, por exemplo, o Essomixco, então um outro autor, que vai analisar 3 diferentes fases do Exército Salvadorenho. A primeira, que se iniciou em 1824, com Manuel José Arce,
e que se caracterizou basicamente por ser um exército salvadorenho caudilhista e anticolonial. Ok. A segunda fase, ela vem então em 1930, quando começa o exercício do general Maximiliano Hernández Martínez. Então, antes dele já havia subido um governo ditatorial e o Maximiliano, ele promove um golpe dentro de um golpe de Estado. Então, essa segunda fase assegurou, então, uma espécie de corporação que estava em defesa de um patrimônio público, mas vocês devem entender que esse patrimônio público dizia respeito a interesses conservadores e de uma elite. Por fim, também por intermédio dessa análise do Wessel-Mixco, a terceira fase, que foi inaugurada em 1980, ela teria como principal mote a contra-insurgência, ou seja, militares salvadorenhos que atuariam contra a atuação de grupos guerrilheiros no país. Então, destacando acerca dessa terceira fase, nos anos 80, a gente tem um aumento da quantidade de oficiais pertencentes às Forças Armadas de El Salvador. Então, de 17 mil em 1981, isso cresce para 56 mil oficiais em 1987, dentro dos dados que o Wessel-Mixco trouxe. Então, o aumento do número desses oficiais na chamada terceira fase é seguido, portanto, de um treinamento que os mesmos zelassem pela manutenção da segurança pública. E isso, obviamente, acarretou em complicações, em alguns descontroles em termos de comando das Forças Armadas de El Salvador, que já estavam nesse processo sob a égide de um elevado grau de politização das Forças Armadas. E essa politização dos militares facilitou a criação de grupos de extermínio, os chamados esquadrões da morte, que não somente perseguiam e executavam guerrilheiros, pessoas comprometidas com a luta armada, com o comunismo, como também outros salvadorenhos que fossem acusados de serem cúmplices de algum tipo de suporte às diversas guerrilhas em El Salvador. Então, até alcançar esse patamar dos anos 80, e só para fazer uma referência para o ouvinte entender, até o momento de 79, há uma predominância por volta de 30 anos, terminada a gestão do general Maximiliano, de eleições no país, mas eleições que presumem, por exemplo, a existência de partidos políticos de diferentes orientações, e em específico vou destacar o Partido de Conciliação Nacional, PCN. O PCN, ele tinha diversos candidatos que assumiram cargos eletivos militares. Então, há essa sobreposição de militares, alguns na ativa, outros na reserva, assumindo função política no país. E com isso a gente consegue compreender o quadro de centralização num diferente recorte do que foi o do general Maximiliano, que eu mencionei, o episódio de La Matança, que realmente foi muito mais repressor e repressivo. Mas aqui, mesmo durante 30 anos de uma chamada democracia salvadorenha, percebam que são militares que são eleitos. Claro, existiam outros partidos políticos, como, por exemplo, o Partido Democrata Cristão, e outros que eu ainda vou mencionar, que exercem um papel, por vezes, complicado na política salvadorenha. Então, quando eu mencionei os grupos de extermínio, os esquadrões da morte, isso tem também um enquadramento de um partido político nos anos 80, lembrando que os esquadrões da morte significam o quê? Então, militares da ativa ou militares da reserva exerciam, vamos dizer assim, as suas funções normais atribuídas ali pela Constituição. Mas o que eram os esquadrões da morte que existiam em El Salvador, na Guatemala, na Nicarágua? Os esquadrões da morte eram esses militares cujo pensamento conservador, obviamente, era no momento fora do trabalho, né? Essa divisão, assim, eu estou colocando mais por uma questão didática, não necessariamente que fosse dessa forma. Então, fora do expediente, fora do trabalho, eles faziam reuniões para discutir e levantar as informações sobre os grupos guerrilheiros e agir, como o próprio nome diz, esquadrões da morte, para encontrar esses guerrilheiros e executá-los. Então, a gente está falando de violações de direitos humanos. E é esse contexto de El Salvador que chega também ao conhecimento de algumas lideranças nos Estados Unidos, e aí a gente tem
uma problematização e um contexto bem difícil para os anos 80 no país. Olá, ouvintes do Hora Americana. Eu sou Beatriz e espero que você esteja gostando do episódio. Estou passando aqui para te lembrar que no nosso Instagram e também no nosso canal do YouTube, @Hora Americana, temos diversos outros conteúdos, como mais informações sobre o convidado, dicas de leitura, músicas do episódio, indicações de filmes e muito mais. Lá, você também pode entrar em contato com a gente, deixar comentários e sugestões, além de apoiar o trabalho do Hora Americana e contribuir na divulgação científica da história das Américas. Nos vemos por lá. Vanessa, além de uma política interna bastante instável, como você mostrou na sua última resposta, El Salvador também se envolveu em conflitos, às vezes violentos, com os seus vizinhos. A título de exemplo, para os nossos ouvintes, em 1969 ocorreu a emblemática Guerra do Futebol, ou Guerra das Senhoras, entre Honduras e El Salvador. Por outro lado, também houve tentativas de aproximação entre esses países, como a criação do Mercado Comum Centro-Americano, em 1960, e bem mais tarde, já em 1991, a instalação do chamado Parlacen, isto é, o Parlamento Centro-Americano com sede na Guatemala. Você pode falar um pouco desses conflitos, das tentativas de integração e destacar o que eles revelam sobre as dinâmicas políticas e socioeconômicas dos países da América Central? Claro, posso sim. Chama muita atenção das pessoas o termo guerra do futebol. E aí, pensando no público brasileiro, a gente tem o contexto do futebol dentro de um parâmetro não necessariamente que envolva a palavra guerra. Às vezes, conflitos violentos, né, entre torcidas, enfim, anomalias, eu diria. E para alguns brasileiros, realmente, guerra do futebol soa um tanto estranho, e a partir disso que se tenta conhecer, por exemplo, um pouco mais da política, né, em El Salvador, ou esse conflito entre Honduras e El Salvador. Então, a Guerra do Futebol ela foi um conflito militar de curta duração, percorre por volta de 5 dias, envolvendo Honduras e El Salvador em 69, e essa tensão entre os beligerantes remontava a questões internas em ambos os países. E Honduras argumentou que a relação econômica com El Salvador se apresentava bastante desigual, na medida em que exportava produtos agrícolas baratos e consumia bens industrializados mais caros. Então, se alegava, né, por parte dessa burguesia hondurenha que ela pressionou o governo militar do Osvaldo López Arellano para que retirasse o país de El Salvador do mercado comum centro-americano. E esse mercado comum centro-americano ele foi criado nos anos 60. O mercado comum centro-americano ele é simplesmente o resultado do que acontece em outras regiões do globo, que foi uma tentativa de integração entre países de uma mesma região geográfica para fazer essas trocas comerciais e, quem sabe, com isso, prosperar economicamente dentro de uma dinâmica de venda e compra de mercadorias, diminuindo, né, quem sabe, eliminando tarifas de importação e exportação. Essa burguesia também defendeu um boicote a produtos salvadorenhos e a não renovação do tratado que permitiria a entrada de imigrantes salvadorenhos, o que na prática isso significou um repatriamento de 11 cidadãos para El Salvador. Então, aplicando a Lei de Reforma Agrária de 62, o governo hondurenho tomou terras ocupadas por salvadorenhos, distribuindo aos camponeses hondurenhos, e nessa conjuntura a gente tem 2 partidas eliminatórias da Copa de 1970 entre Honduras e El Salvador que acirraram os ânimos. Então, manifestações, distúrbios em São Salvador e na capital de Honduras, Tegucigalpa, expressaram esse grau de tensão entre os dois países e atiçaram um pouco a mídia, inflamaram sentimentos nacionalistas entre esses países. E aí, em 14 de julho de 69, o exército salvadorenho atacou, avançando rapidamente sobre o território de Honduras. E a imediata resposta, né, da Organização dos Estados Americanos ao evento, né, a esse ataque, garantiu uma negociação para um cessar-fogo em 20 de julho. Então, veja, o ataque salvadorenho é em 14 de julho de 69.
e a resposta da OEA, tentando garantir um cessar-fogo, é em 20 de julho, daí a ideia de guerra de 5 dias. No início de agosto, os últimos soldados salvadorenhos que deixaram o território de Honduras fizeram mediante essas negociações e, basicamente, a gente tem para 30 de outubro de 1980, os dois países se acertando nas questões relacionadas a fronteiras e assinando um tratado de paz, colocando fim a um estado de beligerância entre eles. Então, temos uma mescla de paixões, quando a gente pensa em futebol, e basicamente uma partida de futebol, levando à máxima escala, uma animosidade por uma razão, vamos dizer, econômica. Então, é nesses termos que a gente pode pensar num conflito El Salvador e Honduras para o recorte que foi dado. Indo um pouco mais adiante, pensando nos mecanismos de integração da América Central, então, não necessariamente mencionando ainda a questão do que envolve diretamente o arrefecimento no que foi o período da Guerra Civil em El Salvador, de 1980 até 1992, se a gente fosse colocar 12 anos de Guerra Civil, vamos remontar que ainda num contexto de América Central, ali para 1986, a gente tem um esforço para um acordo de paz, dois esforços em específico, que vão buscar uma iniciativa de presidentes centro-americanos para superar um contexto muito envolvido do que foi a Guerra Fria, a expansão da doutrina de segurança nacional para diversos países latino-americanos e também a exacerbação dessa política para a América Central. Então, é claro que numa outra dimensão, para além da que foi mencionada da natureza, né, da guerra do futebol entre Honduras e El Salvador, então, que envolve os conflitos dentro desses países, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicarágua, Honduras em menor escala, tem a ver com o contexto da Guerra Fria, com também o envolvimento, principalmente, do exército desses países contra grupos guerrilheiros ou grupos que apoiassem esses guerrilheiros. Então, aqui a gente consegue perceber que o contexto doméstico, né, levou, tanto no que foi a Guerra do Futebol, mas em específico também o contexto da Guerra Fria, a exacerbação de conflitos entre os países e, num contexto aqui, uma espécie de moderação, presumindo que para os anos 90, com a desmobilização das guerrilhas, a luta armada sendo desmobilizada, que isso viesse a inaugurar um outro período para esses países, presumindo aí regimes políticos democráticos, né? Claro que esse contexto, tanto para Nicarágua, Guatemala e El Salvador, ele significou um passo atrás em termos de presença dos Estados Unidos, colocando uma organização, que era a Organização das Nações Unidas, por meio dos seus funcionários, né, lidar com os processos de negociação entre alas conservadoras, então militares desses países, versus guerrilheiros, né? Mas claramente, né, a postura da ONU no contexto do pós-Guerra Fria era o de promover uma transição, principalmente em países que existiam, no caso, né, desse recorte específico, então lidar com os líderes das guerrilhas desses países de modo a convencer pela desmobilização, então desistir da luta armada e convidar esses guerrilheiros que tinham interesses políticos a fundar partidos políticos, e assim, por meio de partidos políticos, que eles formulassem propostas, e se fosse do gosto, então, das populações desses países, que eles pudessem vir a ser eleitos. Então, era uma proposta de finalizar com a violência política nesses países centro-americanos. Tá? E aí a ONU foi gradativamente também acompanhando os processos de desmobilização de guerrilhas que vão acontecer em diferentes momentos entre os países de El Salvador, Nicarágua, por exemplo, e Guatemala. Cada um tem um processo de desmobilização. Vanessa, parece que a presença dos Estados Unidos na vida política e econômica de El Salvador, assim como nos demais países ali da região, é um elemento determinante, não é? Apenas para introduzir esse tema, a gente lembra que tem um longo histórico de intervenções militares dos Estados Unidos nessa região desde o final do século XIX. Isso sem contar uma presença ostensiva, não é, de empresas norte-americanas na América Central,
e da própria construção e administração do Canal do Panamá. Você pode comentar para o nosso ouvinte como se constituíram as relações entre os diferentes governos salvadorenhos e os Estados Unidos ao longo aí do século XX? Claro. Vou pontuar da seguinte forma. Em primeiro lugar, os Estados Unidos, depois dos processos de independência, e em específico no recorte trazido pela pergunta aqui do final do século XIX e início do século XX, eles investiram pesadamente numa marinha de guerra. Então, os chamados Marines, que seriam os militares da Marinha dos Estados Unidos, eles ficaram bastante preocupados com relação à defesa do seu próprio território e começaram, no transcorrer do final do século XIX e início do século XX, promover intervenções militares. Isso compreendeu ilhas do Pacífico, isso compreendeu alguns países centro-americanos terem intervenções militares, também significou intervenções militares em algumas ilhas do Caribe, e dentro desse processo, quando a gente fala a respeito da administração dos Estados Unidos no que se conhece como Canal do Panamá, então destacando para o ouvinte que nós estamos falando no Canal do Panamá hoje sobre a administração panamenha, mas no passado, como que isso aconteceu, né, dos Estados Unidos passar por essa administração do Canal do Panamá, e aí interlaçando isso com a política entre Estados Unidos e El Salvador. Então, o que era a Gran Colômbia, em específico, o que remanesceu dela, que era Colômbia e Panamá, no início do século XX, o Panamá conseguiu independência, dado que os Estados Unidos comprou a independência panamenha, ou seja, pagou para a Colômbia, né, para que o Panamá ficasse independente. Então, e dentro desse contexto que eu mencionei, e retomando, como que fica nessa relação de diversos governos salvadorenhos dos Estados Unidos ao longo do tempo? Então, eu posso dizer que foi uma relação próxima, com políticas conservadoras e centralizadoras, principalmente no transcorrer da Guerra Fria. Aqui, com relação a El Salvador, a gente está falando de um país exportador de café. Então, é claro que a gente sabe que o mote das exportações de café para os Estados Unidos no contexto contemporâneo tem a ver com a Colômbia. Mas a gente deve lembrar que a aproximação dos Estados Unidos com os países no período da Guerra Fria, ainda que fosse de benefício econômico, ela tem sempre uma contrapartida que era, por exemplo, né, nisso que eu mencionei, manter uma política conservadora, centralizadora e que afastasse o que se chamava na época de ameaça comunista, como a gente pode utilizar essa terminologia a partir da doutrina Truman, de 1947. Então, a partir desse contexto, o que a gente tem pensando em América Central? A Nicarágua, a gente tem o último Somoza, que foi convidado a uma reunião a portas fechadas na Embaixada dos Estados Unidos na capital de Manágua, e a partir disso ele segue num avião americano se retirando do país. E uma junta civil-militar assume, até o momento no qual, em 1984, a gente tem a Frente Sandinista de Libertação Nacional, eleita democraticamente, por 5 anos de mandato, governando o país. Então, o ano de 1979, por conta até mesmo de toda essa agitação contra a ditadura Somoza na Nicarágua, leva à ascensão dos sandinistas e o contexto da Nicarágua alertou sobre a possibilidade disso também vir a acontecer, por exemplo, em El Salvador. Por quê? No contexto de El Salvador, também no início dos anos 80, as diversas guerrilhas se reuniram na Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional. Lembra aquele líder camponês que eu falei, que foi exterminado no período do general Martinez? Então, ele virou um mártir naquele momento, mas também posterior. E se Sandino era um líder comunista na Nicarágua, né, ali nos anos 40, 50, né, situando historicamente, o Farabundo Martí, por parte dos grupos guerrilheiros em El Salvador, fica também, empresta o nome, né, porque são essas diversas guerrilhas reunidas na Frente Farabundo Martí. E aí a gente tem esse como um braço militar, vamos dizer assim, né, e a FDR, a Frente Democrática Revolucionária, como um braço político, do momento no qual, para o início aí dos anos 80, a gente vai conseguir enxergar para El Salvador uma regionalização do conflito leste-oeste no país. Então, eu enfatizo que a formulação da política externa do Reagan para a América Central nos anos 80, ela se manteve a mesma no primeiro e no segundo mandato desse presidente, né? Lembrando que ele foi reeleito. Então, em 1979, quando eu falei que na Nicarágua os sandinistas conseguem
tomar as ruas. Isso leva a que o último ditador Somoza deixe o país a partir de uma sinalização na Embaixada dos Estados Unidos em Manágua, né? Então, olha só, aqui em 79, nós estamos ainda falando da gestão do presidente Jimmy Carter. Só que o ano de 79, ele é muito emblemático em termos de que os Estados Unidos conseguiram influenciar no mundo. A queda do Somoza, ela foi tida como uma perda de influência na Nicarágua. Tem outros eventos em outras regiões do globo que também vão sinalizar isso. E o candidato Ronald Reagan aproveita dessa conjuntura internacional, mas também um contexto doméstico dentro dos Estados Unidos, a partir do que foram os reflexos da Guerra do Vietnã, para emplacar a sua candidatura, que tem uma espécie de retomada, né, daquele início do que foi a doutrina Truman. O Senado e a Câmara dos Deputados dentro dos Estados Unidos, elas eram responsáveis por aprovar o orçamento esse que significava profissionalizar militares nos países da América Central, e com isso fazer com que não houvesse aquele chamado politização das Forças Armadas. Pelo menos no plano da retórica, essa era a justificativa que se dava para o crescimento do orçamento enviado dos Estados Unidos para os países centro-americanos. Agora, a partir do momento que recursos dos Estados Unidos chegavam nesses países, né, os governos eles iam lidar com a chegada desses recursos de diversas formas. Então, durante o transcorrer dos anos 80, a gente pode dizer que El Salvador foi um país escolhido para receber muitos recursos do governo americano, e que isso necessariamente implicou numa forte política de contra-insurgência, ou seja, que militares salvadorenhos estivessem então empenhados nessa chamada profissionalização, mas a prática significava a perseguição das guerrilhas dentro do país. Então, só para situar alguns eventos, tem um estopim do descontentamento que foi provocado, por exemplo, pela morte de 4 freiras, 4 missionárias dos Estados Unidos em dezembro de 1980. Então, isso já alertou sobre o nível de violação de direitos humanos em El Salvador. E aí a administração Reagan lidou com isso, uma vez quando assume, alegando que esse acidente aí foi uma irresponsabilidade da condução do veículo que guiava essas freiras, uma conjunção de fatores que acabou explodindo o automóvel, e aos poucos foi camuflando, vamos dizer assim, uma real investigação naquele momento para o que teria acontecido para que essas missionárias tivessem sido mortas. Esse é só um alerta sobre o acirramento das relações entre, por exemplo, política progressista versus conservadora no país. Então, apenas para fazer aí uma fluida transição, a presença de missionários, a presença, por exemplo, de Igreja Católica, no contexto de toda a América Central, mas em específico falando também de El Salvador, ela está muito envolta da chamada teologia da libertação. E essa teologia da libertação, para diversos países centro-americanos e também para El Salvador, ela implicava em que o sacerdócio fosse exercido olhando para as massas e condenando a violência e as violações de direitos humanos que eram praticadas por forças do Estado. Então, nesse caso, militares ou também policiais, polícias militares, vamos dizer assim. No caso de El Salvador, é a Polícia do Exército de El Salvador. E aí a gente tem um contexto bem problemático, no qual a gente está falando de violações de direitos humanos, mas numa atuação da Igreja Católica, que é a de proteger direitos da população, sendo progressista, versus uma atuação política conservadora e conduzida por militares. Você está ouvindo o Hora Americana. Bom, Vanessa, agora eu queria perguntar sobre a Guerra Civil que estourou em El Salvador durante os anos 80, entre 1981 e 1992, quando aproximadamente 75 mil pessoas morreram. Esse é um evento fundamental aí da história de El Salvador e fundamental para a gente entender o presente de El Salvador e todas as questões que a gente vai falar em seguida. E o assassinato de um membro da Igreja Católica, o Monsenhor Oscar Romero, teria sido, que era arcebispo de São Salvador e era um conhecido defensor dos direitos humanos,
tem muita relação aí com o que você já vem comentando. Enfim, aí o Oscar Romero foi assassinado e isso teria desencadeado aí essa guerra civil que durou aí de 81 até 92. Então, eu queria perguntar, você pode elencar para a gente quais grupos políticos, forças militares que se envolveram nesse conflito? E eu também queria te pedir para explicar como que o conflito acabou, né? Como foi celebrado o acordo de paz e quais as consequências dessa guerra civil para El Salvador. E até onde a gente sabe, né, a própria frente, a FMLN, o grupo guerrilheiro que participou do conflito, depois virou um partido político, assim como aconteceu com outros ali na região, e chegou inclusive a eleger o Maurício Funes presidente da República em 2009. É isso. Então, queria que você explicasse aí para a gente um pouco mais sobre essa guerra civil e esses processos. Claro, partindo do assassinato do Monsenhor Oscar Romero. É importante, assim, frisar para todos os ouvintes que realmente foi muito tocante, dada a brutalidade com que ele foi executado. Então, o Monsenhor Oscar Romero, arcebispo de São Salvador, conhecido por fazer a defesa de direitos humanos em específico, ele celebrava uma missa na capital e ele foi executado, deram um tiro nele. Então, ele caiu na frente de todos os fiéis. Com esse evento, se queria promover a responsabilidade da execução do Monsenhor Oscar Romero aos guerrilheiros salvadorenhos. Então, colocando no imaginário da população que, olha, grupos comunistas, eles são avessos à fé, à Igreja Católica, então foram eles que promoveram esse assassinato. Então, essa foi uma versão do início, vamos dizer assim, dos anos 80 para o assassinato dele. Ocorre que, pelo lado das diversas guerrilhas reunidas na Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional, eles sabiam que não era a partir deles que tinha surgido a ordem para o extermínio do Monsenhor Oscar Romero. Então, como que a gente consegue entender isso? Tem um major reformado, Roberto Albuisson, que era o líder dos Esquadrões da Morte em El Salvador. E a partir dessa liderança, dentro do que se chamou de ARENA, Aliança Revolucionária Nacional, tá? Existiam diversos militares reformados que integravam a ARENA. Então, a vinculação da ARENA com os Esquadrões da Morte era subentendida, até mesmo dentro do contexto do governo dos Estados Unidos. E não se conseguiu provar, da mesma forma que alguns eventos, por exemplo, quem matou John Kennedy, né? Então, os chamados, o efeito do queima de arquivo. Então, é claro que o executor desse assassinato, ele foi morto, justamente para preservar quem, de fato, tinha dado a ordem para assassinar o Oscar Romero. Então, sobre isso, é difícil realmente, a gente acha, pesquisando a respeito do assunto, reportagens que falam sobre um suspeito de ter executado Oscar Romero, que teria sido, então, apagado, né, queima de arquivo. Mas a ordem, então, muito provavelmente teria sido dada por esse articulador dos Esquadrões da Morte, então, Roberto Albuisson. Então, tudo isso ficou muito obscuro com relação ao envolvimento de qualquer liderança do governo americano. Não nos tem como afirmar com contundência isso, porque realmente essas foram algumas das suspeitas levantadas naquele período. Bom, o que nós sabemos houve execução, e houve execução por alguém que quis forjar ter sido os guerrilheiros, né, articuladores e promotores desse assassinato. Uma vez que a gente supera esse evento, lembrando que há essas versões sobre o assassinato, então não estou fechando necessariamente uma, mas faço questão de levantá-las para a curiosidade justamente do ouvinte. O fato a gente tem alguém que foi morto e isso levou ao estopim para o que se chama, a partir do assassinato do Oscar Romero, a gente tem então o início da Guerra Civil em El Salvador. Então, nesse momento, já estamos falando, né, da formalização da Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional e da Frente Democrática Revolucionária como a condutora política, vamos dizer assim, dentro de um contexto FMLN e FDR, que queriam seguir o mesmo caminho dos sandinistas na Nicarágua, tentar trazer isso para El Salvador. Ocorre que El Salvador, para a gestão americana,
E aí falando, né, no final da gestão do Carter, notoriamente já existia uma intenção de preparar uma intervenção caso os guerrilheiros salvadorenhos tomassem a política, então queriam conter isso. O final das gestões dos presidentes do Partido de Conciliação Nacional termina com uma junta civil-militar que é instaurada em El Salvador, com um interesse de manter uma política conservadora para o país. E no início dos anos 80, nós temos, depois do assassinato do arcebispo Romero, essas juntas militares elas são renovadas, então vão mudando as lideranças, mas, de novo, é um padrão bem conservador de atuação, então antirrevolucionário, vamos colocar dessa forma. Numa dessas juntas, né, eles vão chamar uma Assembleia Constituinte. A Assembleia Constituinte, ela é convocada, a gente tem uma composição que também é conservadora, mas eu destaco que ela abriga alguns deputados progressistas. É uma minoria? É uma minoria. Então, em termos percentuais, existe uma composição de parlamentares da Arena, do Partido de Conciliação Nacional. Então, a maior composição desses dois partidos, mas também temos do Partido Democrata Cristão, que era visto como um partido de civis, um partido político moderado e não comprometido com a causa revolucionária. Ao final desse processo, ao final do processo da Assembleia Constituinte, a gente tem uma nova Constituição para o país e, a partir disso, a organização de eleições, em 1982, que vão, curiosamente, a partir de um pleito, declarar como eleito Napoleão José Duarte. E o Napoleão José Duarte era do Partido Democrata Cristão. Então, a partir de 82, nós temos a condução da política do país pelo José Napoleão Duarte. É também, a partir desse momento, o governo americano, do Reagan, aprova exponencialmente recursos para evitar uma escalada de guerrilheiros em El Salvador, lembrando que a justificativa da aprovação do orçamento via Senado e Câmara dos Deputados é que esses recursos eles eram para profissionalizar os militares salvadorenhos, para impedir que mais esquadrões da morte fossem criados. Bem, o fato é que no transcorrer desses anos 80, cresceu o número de policiais do exército salvadorenho, então lembrando que aqui os policiais eles eram subordinados ao exército salvadorenho. E, notoriamente, há uma escalada do processo da Guerra Civil. Então, alguns autores vão colocar que José Napoleão Duarte ele foi uma espécie de governo fantoche, né? O governo dele foi um governo fantoche, um governo títere dos Estados Unidos. Então, é uma forma de enxergar isso, no qual ele foi conduzindo a liderança do país sob um molde, vamos dizer assim, democrático, mas no qual, na verdade, se operacionalizava dentro do país uma luta entre conservadores versus guerrilheiros. E os números dos mortos dessa guerra civil, eles oscilam. Então, aqui mencionado 75 mil, 80 mil. Então, a gente tem uma fração disso. Só para ponderar, em 1984, o braço político, né, a Frente Democrática Revolucionária, ela tenta trazer o diálogo, o José Napoleão Duarte. Eles querem negociar o fim da Guerra Civil. E naquele momento, em 1984, foi criado um grupo de amigos desse processo, que envolveu México, países europeus. Então, foi uma tentativa apoiada pela comunidade internacional e desses países alguns dos países que eu mencionei. No entanto, não era de interesse por parte do José Napoleão Duarte, até mesmo por todos os recursos que ele estava recebendo do governo americano, em lidar realmente, efetivamente, com um processo de paz, uma desmobilização dessa guerra civil. Então, no transcorrer dos anos 80, eu posso dizer que houve uma aposta política do governo Reagan de vitória militar, que os militares salvadorenhos ganhariam, exterminariam os guerrilheiros salvadorenhos. Ocorre que isso não aconteceu, então, para 88, 89, em específico, 1989 era o ano, novamente, de se falar a respeito de eleições no país. E o contexto, até mesmo para o qual um militar que fazia parte do grupo de militares que atuava dentro da Embaixada dos Estados Unidos, o chamado US Military Group, ele foi chamado no início dos anos 90, quando transita a gestão do Ronald Reagan para o George o George H. Bush pai, que já é falecido. Ele é convocado para uma opinião dentro de uma das comissões do Poder Legislativo americano, se
os militares salvadorenses tinham capacidade de ganhar a guerra civil. E num dos áudios, justamente a reprodução do discurso, quando foi feita essa consulta a ele fala, não, os militares salvadorenses eles não têm a capacidade de ganhar dos grupos guerrilheiros salvadorenses. Bem, diante dessa conjuntura, num outro momento de Guerra Fria, terminado principalmente, então, em 89, com a queda do Muro de Berlim, existe uma aposta de que os grupos guerrilheiros ao redor do mundo vão se desmobilizar, e isso é aplicado ao contexto de El Salvador. No entanto, a Frente Farabundo Martí promove uma ação em resposta a isso, que eles tinham poder de fogo para continuar a guerra civil se assim eles quisessem. E também, por parte da ala conservadora, em específico, as eleições de 89 vão trazer um outro presidente, o Alfredo Cristiani, que era representante do partido Arena. Então, a gente está falando da condução de uma política do país para o início dos anos 90, que vai ser feita por um partido conservador. Infelizmente, tem um incidente na Universidade Centro-Americana que parte dos padres que eram da administração dessa universidade foram assassinados. Então, isso já era uma espécie de sinalização de que aqueles que, porventura, tivessem alguma atuação que era próxima ou que lembrassem apoio às massas ou apoio à Frente Farabundo Martí, isso não seria tolerado. Então, há muitas suspeitas com relação a quem promoveu esse incidente. O fato é que, após esse evento, a Frente Farabundo Martí, na verdade, promoveu ações para dizer que, não, a gente tem poder de fogo para continuar a guerra civil. E aí, nesse contexto, transitando para a gestão Bush, a preocupação da política externa americana naquele momento não era mais a de financiar a contra-insurgência. Então, vamos lembrar que em 1991 eles são surpreendidos ao que foi a invasão do Iraque ao Kuwait. Isso significa a Guerra do Golfo. Então, os Estados Unidos olha para essa região e, aos poucos, até mesmo por conta daquele militar que vai ao Congresso americano e diz que os militares salvadorenses não conseguem ganhar a guerra civil, gradativamente o governo americano ele vai diminuindo o orçamento que é enviado para El Salvador. Diminuindo, a gente pode entender politicamente que não há mais o alimento externo, que é recurso, que mantinha uma guerra civil em El Salvador. Dentro desse contexto, dificilmente os Estados Unidos seria visto como um país que fosse capaz de promover a paz entre esses dois grupos domésticos em El Salvador, então militares e guerrilheiros. Então, na transição desse processo, ao invés de ter Estados Unidos, eles basicamente recuam e a Organização das Nações Unidas, que já estava presente desde meados dos anos 80, junto com a Organização dos Estados Americanos, a OEA, eles vão assumir um papel de moderadores, em específico o latino-americano, que era o secretário-geral da ONU, Javier Pérez Cuellar, ele é o responsável por apresentar o que a ONU poderia fazer para terminar com a guerra civil em El Salvador. E que isso significaria fazer com que as partes sentassem em mesas de negociações para conversar sobre a paz no país, mediadas pela ONU. Então, a partir dessa conversa, e explicando para as diferentes partes, para quem faz uma pesquisa mais apurada sobre o assunto, não necessariamente a inclinação do presidente Alfredo Cristiani era de terminar com a guerra civil, mas não vendo recursos dos Estados Unidos, ele entendeu que, de alguma forma, ele ia ter que colaborar para esse processo. E, se nós lembrarmos que em 84 os guerrilheiros da Frente Farabundo Martí já queriam negociar uma paz para terminar com a guerra civil, sob os auspícios da ONU, né, a gente tem um encaminhamento desse processo. Em específico, o diplomata venezuelano Álvaro de Soto é o encarregado da ONU para lidar com as negociações, que vislumbram, no primeiro momento, a obter a demanda dos guerrilheiros, e eles claramente queriam a desmobilização de todo o aparato repressor, que teve um crescimento muito grande no transcorrer da Guerra Civil. Então, eles queriam a desmobilização das polícias vinculadas ao exército salvadorenho. Só que, por intermédio da ONU, eles entendiam que, para isso acontecer, que a Frente Farabundo Martí também teria que se desmobilizar gradativamente. Então, nessa conjuntura, ela não foi muito fácil, a sequência de reuniões foi exaustiva, lidou pouco com a sociedade civil, prometeu parcamente o progresso econômico para o país,
E, principalmente, teve muita desconfiança por parte dos dois lados quanto a esse processo da desmobilização de guerrilheiros e de aparato repressor do Estado salvadorenho. A ONU entrou com um padrão que era mandato na época do que foi implementado para diversos países, que seria a desmobilização da polícia militar para criar uma polícia civil. E isso significava o treinamento de novos policiais civis para lidar com a questão de segurança pública de El Salvador. E no contexto da campanha, que foi, uma vez que assinou o Acordo de Paz, o Acordo de Chapultepec, no México, só para a curiosidade para se entender onde foi assinado, quando é implementada o Acordo de Paz, já tem uma operação de paz da ONU, a ONU-SAL, responsável pela verificação de violações de direitos humanos. Quando existe a execução desse mandato, naturalmente, o PNUD entra com uma campanha para ajudar no processo de desmobilização, promete aos guerrilheiros, por exemplo, troque armas por terras, só que isso nunca foi adiante. Realmente, a questão da concentração fundiária ela não progrediu durante os 5 anos do Alfred Cristiani, lembrando que, posteriormente, ele continuou no exercício da presidência, de uma forma que ele foi reeleito, claro, mas só para ponderar. E a desmobilização desse chamado aparato repressor, então, assim, alguém que sempre vivia do dinheiro do Estado salvadorenho vai fazer o quê? Então, tanto do lado desses desmobilizados, né, do aparato repressor do Estado salvadorenho, quanto também por parte dos guerrilheiros, o rumo, nos anos 90, do que eles iam trabalhar, no que eles trabalhariam, cada um decidiu de uma forma. Então, muitos entraram para a Polícia Civil de El Salvador e outros foram para o rumo do mercado de ilícitos no país. Bom, Vanessa, para a gente terminar, acho que vale a pena pensar esse período pós-Guerra Civil, né, a partir da década de 90 até hoje, praticamente. Eu acho que tem algumas coisas que às vezes são as únicas coisas que chegam para um brasileiro que assiste jornal, que lê a internet, por exemplo, que é a questão da violência, por um lado, e depois uma tentativa de reação a essa violência. Então a gente tem, de um lado, uma ascensão de pandilhas, ou, como é conhecido também, das maras, em El Salvador. Uma das mais conhecidas é a Mara Salvatrucha, que o Trump vive citando desde o seu primeiro governo, inclusive como parte de uma retórica maior, de imagem do imigrante. E, ao mesmo tempo, você tem uma reação a esses movimentos, ainda que existam denúncias de que essas reações muitas vezes são partes negociadas também, que é simbolizada com a eleição do Nayib Bukele, que tem como uma das suas principais campanhas, principais bandeiras, a ideia de uma repressão e de um encarceramento em massa, muito por causa dessas maras que teriam tomado conta de boa parte do Estado salvadorenho. Pensando nisso, você podia falar um pouquinho sobre essa pós-Guerra Civil, esse período pós-Guerra Civil, levando em consideração esses aspectos, porque, de uma forma ou de outra, eles parecem muito interligados e até, de uma certa forma, como se realimentando. Claro. Dado o crivo que eu mencionei a respeito do Acordo de Chapultepec, eu mencionei a ideia de que não foi prometido progresso econômico, mas, de fato, tanto por intermédio da Operação de Paz, bem como no transcorrer Tem uma Agência Internacional para o Desenvolvimento, USAID, dos Estados Unidos, que ela ficou presente nos anos 90 muito mais para lidar com profissionalização do judiciário salvadorenho, que era um dos pontos do mandato que a ONU cumpria, e criação dessa polícia civil. Mas o enfoque importante e que contribuiria substantivamente para que não houvesse um aumento do crime organizado, então, claro, o termo pandilha, ou até mesmo falar em gangue, ele é repercutido ali para a América Central e faz parte também do que no inglês dos Estados Unidos se utiliza para falar da questão de ilícitos e de grupos civis não armados que lidam com esses ilícitos na América Central e Caribe. Se eu substituir e colocar isso por grupos do crime organizado, para simplificar dessa forma, aqueles que não foram incorporados como policiais, Polícia Civil em El Salvador, e que ficaram à mercê de que o governo do Alfredo Cristiani pudesse dinamizar a economia. Veja, 12 anos de guerra civil, como é que você recupera tão rapidamente um país? Lembrando que isso depende de investimentos estrangeiros diretos
E geralmente o capital privado eles não querem investir em um país que acabou de passar por uma guerra. Então, referente a isso, eles fizeram uma espécie de transferência da responsabilidade por reerguer economicamente o país para o governo do Alfredo Cristiani, que não consegue fazer isso rapidamente. Então, nos anos 90, a gente não tem essa resposta. E isso favorece mais adiante, uma vez que se conformou o partido da Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional. Então, Maurício Funes ganha e assume a presidência do país. Então, vamos falar que tem um primeiro momento de onda conservadora, depois de uma onda progressista. Recapitulando que 12 anos de guerra civil resultaram em aproximadamente 80 mil mortos, quando a gente toma o crivo também de 12 anos ou de 10 anos, colocando então nas palavras do Banco Mundial, né, que em 2002, em El Salvador, haviam morrido mais de 100 mil pessoas. Então, olha só que interessante. Guerra civil, em torno de 80 mil. Crime organizado, pandilhas, o crime organizado em El Salvador, 100 mil. Bom, como eu mencionei, é sempre uma precariedade, né, quando a gente faz a referência a algumas fontes, mas assim, de fato, quantas pessoas morreram, é difícil de fazer esse levantamento de uma forma muito próxima ao real a partir do Brasil. A gente tem que acreditar em alguns números que são colocados, embora seja sempre importante duvidar um pouco. Independente disso, pela questão de não conseguir recuperar o país economicamente, quem conseguiu trabalhar para o Estado assim fez, e depois, quem não conseguiu, ou até mesmo os policiais ou militares, muitos deles, para as famílias ricas de São Salvador, começaram a atuar na gestão patrimonial, ou seja, proteção patrimonial dessas elites. Então, fazer a segurança de uma elite. Essa é uma realidade só em El Salvador? Não. Existe isso para outros países centro-americanos. E o que explica, então, o empobrecimento de El Salvador? Então, em primeiro lugar, existe uma questão conjuntural, infelizmente, mas é uma questão conjuntural na qual a gente tem um mercado super importante consumidor de drogas, e ele se estabelece nos Estados Unidos. Mesmo que na época do presidente Reagan, em específico a primeira-dama, tenha feito uma campanha entre jovens americanos para que eles não consumissem drogas, há uma migração ali nos anos 80 do uso de drogas recreativas que perpassa, vai transitar da maconha para a cocaína. E o principal fornecedor de cocaína, tanto para os Estados Unidos quanto para outros mercados do mundo, é a América do Sul. Em específico, a gente pode situar que, por exemplo, para o período do presidente Ronald Reagan, ele criou uma espécie de... ele fez uma fala na qual ele dizia que era necessário lidar com o poder vermelho e o poder branco na América do Sul. Então, o poder vermelho, obviamente, estava fazendo uma sinalização com relação às guerrilhas específicas, às Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, e o poder branco, né, a cocaína, muitas vezes, né, essa articulação entre guerrilhas e cocaína existia. Superada essa etapa, e lembrando que ele focou uma política repressora, né, em Colômbia, Peru e Bolívia, né, então, superada essa etapa, o que a gente tem nos anos 90? Um corredor de transporte de ilícitos que passa pela América Central, passa por El Salvador, passa por Honduras, obviamente, passa pela Guatemala, chega ao México e, de alguma forma, entra para os Estados Unidos. Então, é muito interessante quando existe, por diversos presidentes americanos, né, uma retórica de combate, de repressão, apontando o dedo para outros países. Mas também é necessário que se vislumbre, em termos políticos, que é um mercado ilícito de difícil controle, e qual é o mercado consumidor. Então, nesse sentido, a gente tem mercado produtor, países intermediários, ou seja, o corredor da mercadoria e destino final. Então, infelizmente, para os países centro-americanos, cada um tem uma realidade, existe um grande desafio em termos de segurança pública, no que envolve a atuação desses grupos, diferentes grupos do crime organizado, justamente lidando, né, tendo recursos a partir do mercado de ilícitos de drogas, pode também ter outras fontes, como tráfico de pessoas, tráfico de armas, mas especificamente drogas, e não há necessariamente uma melhora desse quadro, muito pelo contrário. O crime organizado vai gradativamente se organizando para começar a pulverizar dentro da política, dentro de algumas empresas. Por caso de El Salvador, em alguns momentos, esses grupos, líderes do grupo do crime organizado, negociavam diretamente com o governo para estabelecer uma espécie de acordo de paz, para não ter tanta violência nas ruas.
não há necessariamente um acordo de paz que confira uma realidade estável para a população, e figuras como a do presidente Nayib Bukele, que vão atentamente olhar para a campanha do presidente Donald Trump em mídias sociais, lidando também com uma política de repressora, sendo um jovem presidente. Ele conquista o gosto nacional e se torna presidente, suspende direitos, e com isso ele vai gradativamente lidando de uma forma, novamente, repressora contra o crime organizado. Encarceramento, violações de direitos humanos, na suspensão de direitos, tudo pode acontecer. Só que o mais curioso a respeito disso é que, por mais que o primeiro mandato do Nayib Bukele tenha sido assistido, vamos dizer assim, por autoridades fora do país, pela mídia de diversos países, veja que o voto popular, independente da gente acreditar ou não na idoneidade dessas eleições, o Nayib Bukele ele se reelege. Ou seja, parece que há uma necessidade, né, de controle desse crime organizado pela forma como ele apresentou os resultados, que isso caiu no gosto da população, e aí a reeleição dele. Então, dentro daquele quadro que eu mencionei sobre não existir uma cultura democrática em El Salvador, é interessante a gente citar, por exemplo, algumas pesquisas que foram feitas pelo Latino Barômetro, no qual fez uma livre pergunta, isso eu estou falando entre 2000 a 2010, se os salvadorenhos eles acreditavam no regime político-democrático. Então, as respostas elas não são muito esperançosas dentro desse primeiro recorte que eu mencionei, dado que alguns acreditavam que era necessário uma política mais enérgica de combate aos problemas do país, e que eles não vislumbravam necessariamente a democracia como a melhor saída para isso. Então, há um primeiro esgotamento da condução política conservadora nos anos 90, e depois há o esgotamento da alternativa progressista do partido Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional. E é nessa conjuntura que o Nayib Bukele surge, ganha a confiança da população e, posteriormente, se reelege. Então, é claro que ele é assistido com criticidade pelas organizações não governamentais de defesa de direitos humanos no país. Agora, o próximo rumo, ou como que os próximos capítulos referente à política em El Salvador, nós não temos ainda como prever, mas, infelizmente, temos como afirmar que existe um histórico de centralização política, de suspensão de direitos, e em alguns momentos que foram realizadas pesquisas com uma amostra de pessoas em El Salvador, uma descrença na possibilidade do regime político democrático, da democracia conseguir trazer soluções substanciais para o cenário doméstico, para a questão da violência no país. Bem, Vanessa, nós tivemos aqui uma ótima entrevista sobre um país pouco conhecido dos brasileiros, uma região pouco conhecida. Tenho certeza que o nosso ouvinte aproveitou muito. A gente quer te agradecer novamente pela entrevista. Muito obrigado. Obrigada, parabenizo todos vocês pela iniciativa, agradeço ao público que escutou até agora a entrevista e espero ter colaborado para a difusão do maior entendimento sobre esse país que é El Salvador. O Hora Americana desta semana fica por aqui. Este programa é um projeto de extensão interinstitucional com membros da Universidade Estadual de Londrina, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Universidade Federal de Juiz de Fora e Instituto Federal do Sul de Minas Gerais. O Hora Americana tem produção de Caio Pedrosa, Luiz Calim, Priscila Pereira, André Ferreira e Evelia Cruz. A divulgação e criação de conteúdo para as mídias sociais é de Beatriz Portela, Hugo Cardoso, Maria Eduarda Sagiorato e Maria Cristina Mantovani. A edição é de Caio Pedrosa, Maiara Victório da Silva e Giovanna Beccari. No episódio de hoje utilizamos as seguintes músicas: Farabundo Martí, com Adrián Goizueta, Salve em El Salvador, dos Inocentes, La Reelección, com Pedro Rivera, o hino da FMLN, Mi País, com Los Hermanos Flores e Guerra del 69, com Hermanos Martínez. Daqui a 2 semanas voltamos com um novo episódio. Até lá!